A palavra de Deus, Deuteronômio 8, de 1 a 20, diz assim: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu, sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou teus pés nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são de ferro e de cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da perderneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Esse texto tão maravilhoso fala sobre tantas coisas maravilhosas também. Cuidareis, fala de obediência, fala de reconhecimento, fala de entendimento da soberania de Deus, fala de gratidão acima de tudo e de reconhecimento dessa soberania de Deus. E a gente, em tantas situações das nossas vidas, em tantos períodos, passagens de nossas vidas, nós nos encontramos em meio a tribulações, em meio a situações onde nós às vezes agonizantes, em dificuldades às vezes espirituais, em dificuldades materiais, em dificuldades de vários cunhos. E aí a gente pega e eleva os nossos olhos para Deus, clama por Ele. Naquela situação agonizante, a gente pede a misericórdia de Deus. E Deus, dentro da sua vontade e soberania, nos atende, nos ajuda e muitas vezes nos faz prosperar. Muito mais do que nós às vezes merecíamos prosperar. Deus nos ajuda e nos mantém, nos sustém naqueles momentos mais difíceis, quando nós clamamos misericórdia e que nós com as nossas forças não conseguiríamos de repente passar. Mas é muito interessante que ao passar por aqueles problemas, aquela situação que às vezes a gente enfrenta, logo depois de passar em muitas situações e muitas vezes em nossas vidas nós nos esquecemos
e nos esquecemos de quê? De agradecer, de gratidão a Deus, porque e muitas vezes pode ser que o problema não seja resolvido, mas Deus nos dá o entendimento e a força necessária para continuar trilhando aqui nesse mundo, de forma a nós termos o entendimento e a paz necessária para que possamos superar aquele problema que nós passamos. Mas, como eu disse, muitas vezes Deus nos faz prosperar e às vezes Ele nos dá tantas bênçãos que nós não temos nem como acreditar como aquilo foi possível. Mas o que a gente faz? A gente nem sequer às vezes agradece e lembra que se foi vencido aquele problema, se foi vencido aquele período, ou se eu encontrei bênção naquele período da minha vida em que Deus me fez prosperar em abundância, talvez de saúde, talvez de alegria, de paz, talvez de finanças, e nós esquecemos que se aconteceu isso, não foi por nada do que nós fizemos ou das nossas próprias forças, mas sim da soberania, da misericórdia e da bondade de Deus que nos fez prosperar ou nos fez vencer aqueles problemas. E assim como esse povo está sendo orientado a cuidar em fazer as coisas que Deus havia falado para eles, porque em reconhecimento aquilo que Deus tinha feito por eles, sustentado eles no deserto. Olha, Deus permitiu com que eles ficassem aquele período ali penando, um problema na vida deles, porque eles murmuraram, desobedeceram, e Deus permitiu com que eles ficassem ali aqueles 40 anos. Mas em contrapartida, naquela dificuldade, Deus sustentou eles, deu inclusive a veste, os calçados, o calçado deles não gastava. Isso era a bênção de Deus. Mas o que acontece? Às vezes, depois que passaram, já começaram a murmurar, já começaram a não se lembrar de tudo que Deus havia feito. E mais, Deus deu uma terra que manava leite e mel para eles depois. E muitas vezes, muitos esquecem e não têm gratidão a Deus. E no próximo problema já estão murmurando contra Deus. Esquecem que Deus, da mesma forma que sustentou lá atrás, também pode sustentar lá na frente se nós confiarmos nele. E que eu e você possamos ter o entendimento que assim como Deus tirou aquele povo de Israel das mãos do Egito, do jugo, da escravidão, sustentou eles durante 40 anos no deserto, até que eles chegassem à terra prometida, assim Deus faz também comigo e com você. Ele nos tira da escravidão, assim como a palavra dele nos diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós andávamos nas trevas, nós não tínhamos conhecimentos da luz. E é Ele, através do seu amor, através da sua graça e ressurreição em Cristo Jesus, no seu plano de salvação, através da fé que em nós é imputada por Ele também, é que nós somos salvos. E é assim que nós devemos entender e percorrermos nesse mundo durante esse período que nós estamos, que de certa forma podemos considerar como um deserto, mas Deus está nos sustentando até que nós cheguemos em nossa morada final, na nossa terra prometida, que é ao lado de Cristo. E quem nos garante isso não é nenhum mérito, não é nada que eu ou você venhamos a fazer. Nós não merecemos nada, e nada que nós venhamos a fazer irá nos dar esse direito, e sim a graça salvadora de Deus através de Cristo Jesus. Assim como aquele povo precisava ter o reconhecimento de que a mão de Deus sempre esteve cuidando deles, nós também tenhamos esse entendimento, que é através do sustento em Deus que nos faz vencedores. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que Deus te abençoe.